Salve galera, aqui é o professor André Panza, mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias e continuando a análise de imagens sobre o imperialismo, tá certo? Bom, dessa vez a gente vai ver duas imagens interessantes. A primeira é de 1886, né, final do século XIX, já próximo ao início do século XX, um mapa elaborado, mapa mundi elaborado pelos ingleses, e no qual que chama a atenção, assim como aquele desenho que a gente viu da França, né, onde tinha a Marianne ao centro da propaganda, aqui a gente vê também a Inglaterra como centro, como se a Inglaterra, né, fosse o centro do mundo naquele momento. Então ela está aqui, ó, centralizada, tá certo? Essas áreas em vermelho, todas essas áreas em vermelho, Índia, Austrália, África do Sul, vários pontos aqui na África, Canadá, essas regiões eram áreas de domínio inglês, tá certo? Ilhas no Oceano Índico, no Pacífico, e assim vai. Então o cenário era muito propício à exploração, ao imperialismo inglês. Bom, nesse momento, né, a Inglaterra ela tinha, inclusive, dominava o Mar Vermelho, tá certo? A passagem entre o Mediterrâneo e o Índico, aqui nessa região, a Inglaterra ela tinha um controle acionário, né, da companhia que administrava o canal de Suez, tá certo? Que acabou sendo inaugurado em 1869, alguns anos antes da elaboração desse mapa. A Inglaterra começa também a penetrar na China, tá certo? A partir de 1840 ela começa a entrar na China, fornecendo ópio, tá certo? E acaba se constituindo num problema de saúde pública, porque o povo começa a se viciar. Esse ópio era produzido na Índia, né, nas colônias inglesas da Índia, e eles vão entrar com força total nesse mercado. Não só eles, né, não só a Inglaterra vai entrar nesse mercado chinês, como outros países europeus e os Estados Unidos. O governo chinês, nessa situação, nesse momento, vai tentar proibir o comércio, né, que era um comércio lucrativo para os ingleses. A reação inglesa vai gerar a Guerra do Ópio, que vai durar de 1840 a 1842. Com a derrota chinesa, teremos o Tratado de Nanquim, e esse Tratado de Nanquim, a China acaba cedendo os portos de Canton, Xangai e Hong Kong, tá certo? Então havia um termo que se usava na época, que o sol nunca se punha no Império Britânico, porque o Império Britânico era, em todos os continentes, ele tinha possessões, tinha colônias, tinha áreas de influência, tá certo, galera? Bom, próxima imagem, a gente vê aqui uma figura caricata do personagem chamado John Bull. John Bull é um senhor gordo, né, obeso, usando uma cartolinha, de cabelos ruivos, já uma certa idade, e ele foi desenhado a primeira vez por volta de 1710, 1712. Esse camarada era a personificação do reino da Grã-Bretanha, tá certo? A personificação da identidade nacional britânica. E aqui ele é definido como um polvo, né? Todos esses bracinhos do John Bull, ó, Gibraltar, Colônia do Cabo, Chipre, Jamaica, Canadá, Índia, Egito, Malta, Nova Zelândia, Austrália, Borsland é África do Sul, né, a área da África do Sul. E aí você vê aqui o John Bull dominando toda, e a Irlanda, né, a Irlanda embaixo do braço aqui,
ele dominando todas essas partes, né, essas colônias. Inclusive esse desenho daqui é o peixe-diabo nas águas do Egito, 1882. Então essa figura dele, a gente vai ver outros desenhos de época, ela sendo utilizada como uma representação do governo britânico, tá certo? Onde houvesse uma colônia inglesa, havia o John Bull representando essa colônia. Muitas vezes de forma caricata e representando até com certa ironia, né, esse momento da história. Bom, galera, contatos, mandem por e-mail prof.andrepanza@gmail.com, tá certo? Grande abraço e